Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que trabalha com o Combo Box e como que usa uma outra estrutura de decisão que a gente já viu o if else. Nesse vídeo a gente vai aprender como é que usa switch case, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro o que é esse projeto, esse programa, o que eu quero fazer aqui. Basicamente eu tenho uma lista de várias atividades físicas que eu já pré-cadastrei. E aí, baseado no peso da pessoa e na quantidade de horas que ela já fez essa atividade, eu vou calcular basicamente o gasto energético que ela teve, tá bom? Para cada atividade física, eu escolhi um tipo de esforço, certo? Que veio da minha cabeça, basicamente, né? Não é nada científico. Mas como é que funciona? A gente começa desse jeito aqui e o usuário tem que começar a digitar uma atividade física. Lembra daquelas estruturas que eu fui vendo se o usuário digitou aquilo que eu queria ou não lá no vídeo anterior? Aqui também vai ter essas validações de formulário. Então, sem eu ter selecionado nada, eu vou clicar em calcular o que ele vai reclamar. Em primeiro lugar, que eu preciso selecionar uma atividade física. Vamos dar uma olhada. Calcular, ele aparece o quê? Um message box indicando para inserir uma opção válida de atividade física. Eu tenho então que clicar aqui e aí eu vejo qual atividade física eu quero fazer. Eu quero fazer corrida. Se eu clicar de novo em calcular sem ter feito o peso, ele tem que reclamar, ó, insira seu peso. Ele já coloca o foco aqui nessa caixa de texto, no text box, e aí eu posso colocar um valor, mas não é um valor qualquer, não é um peso qualquer. Primeira coisa, eu já bloqueei caracteres especiais, certo? Caractere que é letra, que é espaço em branco, eu só permito números aqui, mas eu também permito vírgula, porque se eu quiser colocar que eu tenho 72 quilos, 3, eu tenho que possibilitar, né? Então, e não pode ser qualquer peso. Então, por exemplo, se eu colocar que eu tenho 300 quilos, ele vai reclamar, eu travei o meu programa falando que o peso tem que ser maior do que 1, eu acho difícil ter uma pessoa menor do que 1 quilo, né? E tem que ser menor do que 200 quilos. Por quê? Porque eu quis assim. Você pode colocar um peso até maior do que esse, um pouco menor, mas eu diria que alguém que tem 200 quilos ou mais vai ter alguma dificuldade em selecionar uma atividade física e assim por diante. Mas é só para testes, tá bom? Não se importa muito nesses valores, faça outros valores que você achar melhor. O importante aqui é a programação por trás disso, né? Então tá bom, eu descobri que tem que ser entre 1 e 200, eu vou colocar aqui o meu peso, que é, por exemplo, 80 quilos, e quanto tempo de duração teve essa atividade física. Eu bloqueei como número mínimo e como máximo o meu numeric up down para 1, como mínimo, e o máximo como 6. Então dá uma olhada, eu estou clicando aqui na seta de baixo e ele não muda abaixo de 1, e o meu máximo eu defini para 6. 6 horas de corrida, de caminhada, de boliche ou o que for. Por quê? Porque eu quis assim, porque eu acho também difícil de alguém fazer naturalmente, normalmente assim no dia a dia, mais de 6 horas de uma dessas atividades. Se você quer mais, coloca mais. Para você mudar isso daqui, essa quantidade de horas, é a propriedade minimum e maximum do seu numeric up down. Quando a gente tiver lá no desenvolvendo o formulário, eu vou te mostrar. E aí, finalmente, temos esses 3 itens selecionados. Eu vou clicar em calcular e ele definiu que se eu correr 6 horas e eu tiver uns 80 quilos, eu vou ter gasto aproximadamente 2.400 quilocalorias. Coisa pra caramba, claro, mas corrida exige bastante, né? Isso daqui não é dado científico, eu inventei esses valores, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, se eu tivesse feito essa atividade, mas não eu, né? Uma pessoa mais baixa, sei lá, que pesa menos, né? Mais magra, ela teria gasto menos. Isso faz sentido por quê? Porque é menos trabalhoso para alguém mais leve fazer a atividade física, tá bom? Vamos supor um outro exemplo aqui, coisa fácil e rápida. Vamos supor que alguém tem 100 quilos e faz 1 hora de boliche. Eu defini aqui que vai gastar 300 quilocalorias. 300, né, calorias. Se eu fizesse o dobro dessa atividade, seria o dobro aqui do gasto, né? Isso é evidente, maravilha. Limpar está funcionando bem e o sair também funciona muito bem. Vamos dar uma olhada aqui no nosso formulário. É óbvio que eu já criei aqui. Você repara que todo mundo está com o nome definido, como a gente já está acostumado ao numeric up down aqui, sem espaço, sem acento. Então, ó, duração tem esse cedilha e til, eu não coloquei. O item novo aqui que a gente precisa manipular é o Combo Box, olha como escreve, é só eu escrever aqui Combo, olha lá, Combo Box, e a sigla que eu recomendo para vocês usarem é CMB, CMB, poderia ser só CB, poderia ser CBX,
vocês que mandam, tá? Tudo isso é fácil de você identificar qual que está sendo usado. Por padrão, o Combo Box não vem cinza desse jeito, tá vendo? Se você colocar um Combo Box agora, eu vou até fazer esse teste para mostrar para vocês. Clica, segura e arrasta, ele vem assim branquinho, tá bom? Possibilitando que o usuário inclusive escrevesse alguma coisa. Eu não gosto dessa opção porque eu quero, usando um Combo Box, deixar travado, pré-determinado o que deve ou não constar, tá bom? Mas para deixar cinza assim, impossibilitando que o usuário escrevesse alguma coisa, eu modifiquei uma propriedade que chama Dropdown Style. Dá uma olhada aqui, ó, eu selecionei uma vez o meu Combo Box, Dropdown Style, ele vem naturalmente como Dropdown, eu selecionei para ficar assim cinza, impedindo que o usuário mude, o tipo Dropdown List. Tá bom? Colocando o drop-down list, ó, ele já ficou acinzentado. Eu só vou rodar o programa para você ver como é que funciona o drop-down normal. Olha só, isso é o drop-down list, que não permite que o usuário escreva nada, e esse daqui, é claro que eu ainda não preenchi, né? Mas esse possibilita que ele faça alguma coisa, escreva alguma... Não é o que eu quero agora, tá bom? Então eu vou usar como... Vou até tirar esse cara daqui. Vou usar como propriedade do meu Combo Box Dropdown Style o tipo Dropdown List, tá bom? Vai ficar bem bloqueadinho. Como é que eu fiz mesmo aquela trava do Numeric Up Down para número mínimo e número máximo? Clica uma vez no Numeric Up Down e aí você vem aqui na propriedade Minimum, coloca o valor que você quer como mínimo. Recomendo que não deixe 0, porque senão você corre o risco do usuário colocar aqui 0 e aí vai ser multiplicação por 0, não vai fazer sentido nenhum. Quem faz atividade faz durante um período e o meu período mínimo é 1 hora. Você poderia colocar em minutos também, o cálculo seria levemente diferente, mas daria. E o número máximo eu quis que fosse 6, propriedade maximum. Tá vendo aqui? 6, poderia ser 5, 4 e assim por diante. E o valor que já vem pré-marcado lá para o usuário é esse value 1 aqui, tá bom? Se eu quisesse começar com, olha, no mínimo 2 horas aí, eu colocaria value 2, ele já pré-definiria o número 2. Tá bom, e agora como é que eu coloquei aqueles dados todos no Combo Box? Você repara que ele tem aqui várias atividades físicas. Como é que eu fiz isso? Eu poderia ter feito no código, mas o C# possibilita para a gente colocar no modo design, aqui no modo interface gráfica. Como é que eu faço? Clica uma vez no Combo Box, você vai reparar que ele tem uma propriedade que chama itens. Tá vendo aqui, ó, do lado direito, itens, e é uma coleção, porque é o conjunto de vários dados. Você pode clicar por aqui, mas olha que facilidade. Clicando uma vez no Combo Box, você está vendo que tem um play pequeno aqui, ó? Eu vou clicar uma vez, ele tem aqui editar itens, e nessa hora você repara todos os dados que eu tenho aqui. Alguns cuidados que você tem que ter, olha só, muito cuidado. Quando você escreve aqui os itens, você não pode deixar espaço em branco. Por exemplo, isso aqui, ó, tá vendo meu cursor? Eu escrevi alongamento, espaço. Porque olha só, batendo o olho aqui você não vê esse espaço, mas como a gente vai fazer testes para saber se o usuário digitou, se ele selecionou alongamento, se ele digitou bicicleta, se ele selecionou boliche, se ele está com esse espacinho mínimo, não vai dar certo. Por quê? Porque o computador é 0 ou 1, ele é binário. E se por um acaso você escreveu aqui alongamento espaço, você tem que ter feito lá na programação também alongamento espaço. E não é o caso, né? Vamos tirar isso, muito cuidado. Escreveu um item novo, aperta Enter, pronto, acabou. Olha outro cuidado que eu deixei aqui de propósito, a natação. Eu coloquei com C cedilha, mas eu não coloquei com tio. Eu vou colocar o tio agora. Nessa área é possível você colocar acentos, espaços ou o que for, só não coloque espaço além da sua palavra, tá bom? E o que você escreveu aqui tem que estar na sua programação. Idêntico. Se você começou os nomes com letra maiúscula, tem que ser letra maiúscula também na codificação. Senão ele não consegue saber se foi digitado ou não, se foi escrito, se foi selecionado aquilo que está por aqui. Basicamente, você vai escrever o nome de uma tarefa, de uma atividade física, no meu caso, apertar Enter, escreve a outra, Enter, Enter e assim por diante. Por que eu deixei esse primeiro espaço aqui em branco? Porque quando eu limpar o meu formulário, eu quero que ele volte para uma opção vazia, que nem essa daqui. E o vazio é isso daqui.
tá? Você vai ver no código como é que eu peço para voltar para o vazio. Uma vez que eu selecionei, coloquei, né, escrevi todos esses nomes, eu vou colocar OK e pronto, acabou. É assim que a gente define vários itens dentro de um combo box de forma fácil. É óbvio, é evidente que tem como você colocar conteúdos aqui em tempo de execução, você consegue colocar via código, só que aqui a gente está no início, a gente está só em primeiro módulo de C#, tá bom? A gente ir aprendendo a usar um pouquinho. O meu formulário, então, já está também com aquele Start Position aqui para o centro da tela, para ele sempre abrir aqui para perto de vocês. E eu acho que a gente pode ir para a programação, tá bom? Já defini tudo que eu precisava, já coloquei como valor mínimo 1 e o máximo 6. Os meus itens estão aqui, todo mundo, tá tudo certo, vamos à programação. O que eu vou fazer na programação? Eu vou programar o botão calcular, tá bom? Porque, óbvio, né? Eu quero calcular quanto que foi gasto de calorias em uma determinada atividade física. A única coisa que eu já pré-fiz aqui no meu código, lógico, né, tem esses códigos vazios aqui, porque eu já tinha programado, só limpei para a gente fazer junto. Eu só programei aquele limitador, aquele evento keyPress lá no peso, para que ele não coloque letras ou coisas esquisitas aqui, tá? É o único local que ele pode escrever coisa, é aqui ele só vai selecionar alguns números, né? Então eu vou programar o botão calcular, tá bom? Vou clicar 2 vezes aqui no botão, porque essa altura do campeonato acho que você já lembra, né? Quando eu clico 2 vezes em algum elemento do formulário, inclusive o próprio formulário, eu abro o evento principal daquele controle. E o evento principal dos botões é o evento clique, o que é bem óbvio, né? Então vou colocar aqui tela cheia, vou colocar um pouco mais de zoom para ficar muito claro. Eu preciso cuidar do meu usuário. Às vezes o usuário está afobado, às vezes ele não sabe das regras do jogo, às vezes ele quer trollar e você tem que ter preocupações. Então, do mesmo jeito que a gente viu no vídeo anterior, eu preciso me precaver de loucuras do meu usuário. Eu preciso fazer alguns testes antes em alguns campos. Primeira coisa que eu preciso testar é o seguinte: será que ele selecionou uma das opções válidas aqui do meu combo box? Será que ele selecionou algum texto ou o que for? Então o primeiro teste que eu vou fazer é se o item selecionado é igual a vazio. Porque se for igual a vazio, a gente vai dar uma mensagem de erro falando, poxa, seleciona uma opção válida, né, meu amigo? Agora, se aqui está tudo em ordem, depois eu preciso checar, eu preciso testar se o peso foi escrito. Se foi, maravilha. Se não foi, ou seja, se for igual a vazio, reclama para ele, falando para inserir um peso. E depois, um terceiro teste é ver, eu vou ver, né? Se o texto, se o peso é menor do que um valor ou maior do que um outro valor. Porque se extrapolar esses limites, eu preciso falar, olha, o peso é inválido, ou então o peso tem que ser entre tal e tal valor. Se tudo der certo, aí eu vou proceder com o cálculo. Aí eu preciso saber qual atividade física foi selecionada. Eu tenho aqui como se fosse um índice energético, né? Um índice de gasto, que eu vou fazer uma operação de multiplicação entre a quantidade de horas, o peso e esse índice, que a gente vai ver já já, tá bom? Então, é basicamente esses 3 testes antes de fato de ir para o código. Os testes vão ser testes aninhados ou concatenados, né, que nem a gente viu no vídeo anterior, e depois que tudo foi testado e validado, está tudo pronto, tudo correto, eu vou usar uma outra estrutura de decisão, que é a estrutura switch case. A gente estava até agora usando if else, ele é muito, muito útil para quando a gente quer fazer teste, é isso ou aquilo, coisa pouca. Switch case é muito, muito bom para você fazer teste quando você já tem vários valores possíveis que você pode prever alguma coisa, tá bom? Veja o que você acha melhor, você pode usar em vários casos o if else ou o switch case, ou os dois em alguns casos. Primeira coisa que a gente vai fazer é o teste para saber se ele selecionou algum item lá no meu combo box. Como é que eu faço isso? Como é que eu sei se alguma coisa funciona ou não? If, né? If. E aí eu vou colocar o nome do meu combo box. O nome do meu é CMB Active, tá bom? Você pode colocar CBX ou só CB. CMB Active, qual que é a propriedade que eu quero analisar? O item selecionado. Então vai ficar se o nome do meu combo box, ponto, selected item, ali, ó,
Se isso é igual a vazio, tá bom? Ele vai dar um probleminha aqui que não necessariamente é um erro está em vermelho, o verde é uma observação que é importante que você leia, mas é basicamente isso que eu quero testar. Se o item selecionado do meu combo box é igual a vazio, porque se for igual a vazio, significa que ele não selecionou nenhum dos itens. E por que ele está reclamando isso daqui? Porque ele sabe que a gente está querendo fazer uma comparação do item selecionado com uma string, tá bom? Com uma palavra. E ele está falando aqui que não vai rolar legal. Desse jeito não vai rolar legal. Ele está inclusive fazendo a recomendação, olha, para que isso funcione bem, converte o lado esquerdo para string. Ou seja, ele sabe que isso daqui é uma string, você está fazendo uma comparação com uma coisa que não é uma string. Então o que a gente faz? Converte esse cara para string. Lembra que tem vários jeitos? Eu vou usar o que eu gosto mais, que é o ponto toString, tá bom? E assim a gente tem que agora isso é interpretado pelo C# como uma string, isso daqui naturalmente já era, e eu preciso ver se o item selecionado daquele combo box é igual a vazio, significa que ele não selecionou nada, então eu vou puxar a orelha do meu usuário. Como eu tenho como consequência desse if 3 linhas de código, eu vou abrir e fechar as chaves, tá bom? Eu vou colocar primeiro um message box, lembra aquela mensagem ali do tipo insira uma opção válida, eu já tenho isso escrito, eu vou colar aqui, dá uma olhada, é um message box simples que a gente já está acostumado, na verdade não é simples, né? Ele tem 4 parâmetros, o texto a ser passado, o nosso título, aqui o padrão de botão e o padrão de ícone, para ele ter um íconezinho e dar aquele tom de erro para chamar a atenção do meu usuário. Outra coisa que eu vou fazer é limpar a caixa de texto do gasto energético, essa caixa aqui. Eu quero ter certeza que está tudo limpo, tudo preparado daqui para frente. Toda vez que ele errar essa opção, eu vou me certificar que aquela caixa está limpa, tá bom? Então eu vou colocar aqui txtgasto.text, esse foi o nome que eu dei lá para aquela caixa de texto. O que eu quero fazer com... não é txtgasto.text. Aliás, eu poderia, né? Poderia colocar para atribuir lá para a caixa de texto vazio, mas a gente já aprendeu que existe uma forma um pouquinho mais bonita de fazer, que é o clear, né? Clear já vai limpar aquela caixa de texto. Uma outra coisa que eu quero fazer, que eu quero ter certeza, é atribuir o foco de volta lá para o combo box, tá bom? Então é o nome dele, CMB, ative.focus. Ele não preencheu o combo box, ele já foi clicando no calcular sem ter preenchido uma atividade, é óbvio que não vai funcionar, eu estou pedindo para ele limpar o gasto energético para não ficar nenhum resquício aqui e estou dando foco para ele voltar aqui no combo box, tá bom? Essa parte já acabou. Esse teste para saber se o campo combo box foi preenchido já foi. Agora eu vou encadear, eu vou juntar nessa estrutura de decisão if, um else if, se não se. Ou seja, se tiver vazio, faça isso e acabou, sabe? Ele vai continuar o foco lá no design, ele não vai fazer mais nada no código. Agora, se isso não for verdadeiro, ou seja, se ele selecionou, teste outra coisa, tá? Que vai ser aqui embaixo. Então eu vou colocar else if. Toma cuidado que esse else if está fora dessa chave. E essa chave é o fechamento dessa, que é o do if, tá bom? Não é para você sair fechando outras chaves ou colocar aqui dentro, senão não funciona. Então, else if. O que eu quero testar agora? Eu quero me certificar que o usuário digitou alguma coisa nesse peso, tá bom? Porque senão eu não consigo calcular. Então como é que eu faço isso? Como é que eu me certifico que o usuário digitou algo no campo de texto? O nome do campo, txt peso.text, propriedade text do peso, né? Se ele é igual a vazio. Aqui eu não preciso converter nada porque esse campo já é do text box, ele naturalmente já é uma string e esse também, né? Eu quero certificar se ele está vazio, não era para estar, então eu vou dar erro. Se não tivesse vazio, ele vai pular para o próximo. Então, como tem consequências, mais de uma nesse if, eu também vou abrir e fechar a chave. Vou dar uma mensagem de erro para ele, que eu defini essa mensagem como insira seu peso, tá? Uma atenção de título e assim por diante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, de novo, me precaver, eu vou ter a certeza de que o TXT dos gastos calóricos energéticos está limpo e vou colocar o foco na caixa de texto. Se ele não digitou nada no texto, eu falo para ele o problema
e já coloco o foco onde estava o problema, para ele corrigir aquilo. Então, em primeiro lugar, vou limpar a caixa dos gastos, ponto clear, maravilha, e eu vou atribuir o foco aonde ele precisa escrever algo, que é o txt peso, ponto focus. Legal. Opa, nossa, legal não, né? Focus. Ali, legal. É isso que eu preciso. Ele deu aqui uma linha a mais, isso não me agrada. Olha uma forma boa de apagar essa linha que está a mais. O que não fazer? Clicar nela e depois colocar o delete. Por quê? Eu vou saber quando é que vai dar certo e aí ele vem essa barra, não gosto. O que eu faço? Eu clico aqui na linha de cima, a linha que não está com problema, clica, segura e arrasta para baixo. Ele já vai, e depois quando eu apertar delete, ele já fica ajustadinho, certinho. O terceiro e último teste que eu vou fazer é para saber se o peso está adequado para o que eu quero. Se o peso digitado não foi uma sacanagem, não foi um erro de digitação, então eu defini que eu quero pesos apenas maiores do que 1 ou menores do que 200, tá? Então como é que eu escrevo isso? É basicamente o oposto, né? Else if. Aqui vou abrir. Eu quero me certificar que o txt peso.text é menor do que 1, é porque assim, eu quero me certificar, eu quero entrar no erro, né? Eu quero escrever aqui um teste errado, vamos dizer assim, né? Eu quero manipular o erro para poder ajudar o usuário. Eu quero fazer o contrário do que realmente eu gostaria que ele fizesse. Se o txt peso for menor do que 1, ou se o txt peso, sempre repete, né? Peso, e se fosse outra, né, também, ponto text, se ele for maior do que 200. Se o peso digitado for menor do que 1 ou maior do que 200, eu vou reclamar. Se tiver nesse meio do caminho, por exemplo, 10 quilos, 30 quilos, 70 quilos, 100 quilos, 199 quilos, beleza, ele não vai cair na consequência desse if. Por que está dando erro? A essa altura do campeonato a gente já viu que isso é um número inteiro e o meu txt, a caixa de texto, né, ponto text é uma string, então eu preciso converter este cara aqui para um número e esse daqui também para um número. Como é que eu faço isso? Usando aquele convert, né? Convert.to o quê? Poderia ser ponto to decimal, to float. Como esse número é um número inteiro, eu posso até usar aquele ponto int 32, tá? Sem problema nenhum, já vai funcionar certinho para mim. Se você estivesse comparando com um número quebrado, tipo 1.5, 1.7, não poderia ser inteiro, tá? Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa, então vou copiar e colar aqui, convert, legal, e fecha no local certo. Olha isso, eu estou convertendo isto, então você coloca o que você quer converter entre os parênteses, mesma coisa ali. E por que ele está dando esse erro? Porque o C# é ansioso. Ele está vendo que existe um if, uma estrutura de decisão, só que ainda não tem a consequência. Tudo bem, é só você apertar um Enter aqui, ele já fica suave. Olha lá, ele já até saiu o erro, só que aí ele saiu, mas ele viu que você não digitou nada, ele fica nervoso. Tá bom, começa a escrever ou então cria as chaves e ele vai ficar manso, tá bom? O que eu preciso fazer aqui? Dar uma mensagem de erro, deixando muito claro para o seu usuário o que você esperava, tá? Como peso válido. Então aqui eu escrevi, peso deve ser maior do que 1 e menor do que 200, porque eu quis, tá? E de novo, segundo parâmetro de título, terceiro e quarto, como você já está bem acostumado. Mais uma vez, eu vou limpar a caixa de texto do gasto, quero ter certeza que ela está limpa, sempre, e como o problema foi o peso, eu vou dar o foco lá na caixa do peso, tá bom? Eu limpo ela, porque o cara digitou uma coisa que eu não gostei, e coloca o foco no peso. Beleza, aqui parece que está tudo certo, legal, eu já fiz os 3 testes que eu queria previamente, você pode a essa altura do campeonato salvar o seu projeto, salve sempre, né? E rodar ele para ver se está indo tudo bem, se todos os testes foram feitos, faça vários testes, se coloque na mente do seu usuário, pensa que você quer sacanear aquele usuário, aquele programador na verdade, né? Você quer ver se está tudo funcionando bem e se não está, então ó, cliquei em calcular, ele já deu um problema aqui, a gente tem que resolver já já. Eu vou pausar ele, a gente precisa dar uma olhadinha ali. Na verdade eu vou fazer diferente, ao invés desse selected item, eu vou modificar a propriedade aqui, ó. Faça isso também, tá? Ao invés de selected item, eu vou colocar selected text, tá bom? Aqui, ó, embaixo.
selected text, maravilha, ele nem está pedindo para converter nada para string ou o que for, eu vou salvar na versão nova aqui desse novo framework do Visual Studio que eu estou usando, o ideal é selected text, é o texto selecionado. Vamos testar? Se for vazio, reclama. Vamos dar uma olhada? Olha lá, ele reclamou, insira uma opção válida de atividade física porque estava em branco. Se eu selecionar alguma, tipo alongamento, agora ele vai ter que reclamar que eu tenho que digitar o peso. Não funcionou. Bom, eu tive que dar uma parada para dar uma conferida aqui na compilação e aí eu vi que nesse novo Visual Studio, também com o novo framework, não estava funcionando aquele selected item como eu estava acostumado, então eu modifiquei falando o seguinte, qual que é a lógica dessa nova linha aqui que você também deve modificar? O C# consegue ver cada elemento que tem no seu combo box, né? Então imagina que aqui eu tenho o item 0, aqui depois o item 1, 2, 3, assim por diante. Se nenhum deles foi selecionado, ou aqui na verdade é o item 0, né? Esse primeiro, esse daqui é o item 1, o item 2 e assim por diante, é um índice, certo? Se nenhum deles foi selecionado, é como se o que foi selecionado é o -1. É meio esquisito isso, vou repetir. Lembra que eu tinha falado? O Combo Box é como se fosse uma coleção, é como se fosse um conjunto de vários itens. O primeiro item desse seu Combo Box é o item 0. Muita coisa na programação a gente começa com 0. Esse daqui é o item 1, esse daqui é o item 2 e assim por diante. Eu poderia inclusive começar o programa com um item já marcado. Por exemplo, esse primeiro poderia estar escrito selecione um item, selecione uma atividade física. E ele seria o índice 0, é o primeiro. Eu consigo testar se nenhum deles foi marcado perguntando o seguinte, vamos lá aqui na programação, se o índice selecionado é igual a -1. Se o item selecionado fosse igual a -1, significa que nenhum dos itens foi selecionado, tá? Então, resumindo, é uma forma boa, fácil de saber se algum item no Combo Box foi selecionado. Se você quisesse testar com outros itens, por exemplo, o segundo item seria o item de número 1, porque lembra que tudo começa com 0, tá bom? Vou fazer os testes para mostrar que agora está indo bem, tudo certo. Eu não preenchi nada, vou clicar em calcular. Ele aparece o erro da atividade física. Seleciono alguma atividade física, agora calcular, ele me pede o peso, que era isso que eu estava prevendo. Vamos colocar aqui um peso esquisito, por exemplo, 600 quilos. Vou clicar em calcular, ele fala que o peso tem que ser maior do que 1 e menor do que 200, vamos adequar isso. Vou colocar, por exemplo, 100 quilos e aí ele vai calcular, só que não porque eu ainda não programei, certo? Então vamos dar uma olhada como faz isso, tela cheia por ali. E agora aqui são elas, né? Agora a gente teve, se algo acontecer, faça isso. Se não acontecer isso, faça um teste disso. Isso é verdadeiro? Então roda essas linhas. Se não for verdadeiro, é como se fosse um se não se, testa isso daqui. Se isso for verdadeiro, faça tudo isso. E aí, se não for, aí chega. Aí eu vou fazer um else, a consequência final. Se não, tá? Else. Só que esse else tem muita coisa, hein? Então eu vou abrir aqui as chaves, legal. E aqui começa a nossa outra estrutura de decisão, que eu não vou usar if else, até poderia, mas eu vou usar aquele switch case, que é muito útil quando você tem um conjunto de muitas palavras, um conjunto de alguns dados que você já entende, que você já domina e você quer testar a consequência para cada um deles. É uma forma bem organizada de lidar com esses dados, tá bom? Como é que eu faço isso? Como é que eu monto uma estrutura switch case aqui no C#? Eu começo falando switch. O que significa isso? É como se fosse teste o valor de uma variável, tá? O valor de uma variável ou do meu combo box, que é valor variável, né? Então assim, testa o que está aqui dentro, ó. Testa o combo box active.selected item. Agora sim é o item selecionado. Teste o item selecionado pelo usuário lá do Combo Box. A essa altura do campeonato, se o nosso programa chegou até aqui, significa que o usuário sim escreveu, ele selecionou alguma coisa lá no nosso Combo Box, tá bom? Então assim, testa o item selecionado do meu Combo Box. Testa, tá bom? Então eu vou abrir chaves, maravilha. Toda hora ele vai ficar reclamando que alguma coisa está com problema porque ele é bem ansioso, ele é bem precoce nessas coisas, tá? Então o que eu vou testar? Testa a variável.
Caso o valor dessa propriedade, dessa variável, for o que eu estava esperando, faça alguma coisa. Como é que é isso? Testei, fica de olho, tá, no item selecionado aqui. Caso o valor ali que está escrito for alongamento, por que é alongamento? Alongamento eu estou fazendo na ordem, tá? Aqui está vazio, aquele primeiro, mas eu tenho alongamento, depois bicicleta, depois boliche. Caso for alongamento, coloca 2 pontos. Aqui só está em aspas porque isso é um string, né? É uma palavra. Se fosse um valor numérico, seria sem as aspas. Se for alongamento, eu vou fazer o seguinte. A minha caixa de texto do gasto energético vai receber uma multiplicação entre peso, a duração e o índice que eu dei para essa atividade física. Então, como é que é isso? txt gasto.text vai receber o txt peso. Lógico que depois vai ter que fazer aquelas conversões, né? Mas primeiro eu quero tentar escrever o texto puro. E não se importa que ele está dando um erro aqui, é porque ele quer, toda vez que tem um case, um break, uma pausa. Mas eu vou fazer isso aqui só para ele parar de reclamar, tá? Break, aqui, ponto e vírgula. Tá? Ó, ele já parou de reclamar aqui. Toda vez que tem case, tem que ter um break. E ele tem que estar na mesma linha, inclusive ele não se tocou disso porque a gente não finalizou essa linha direito ainda. Se o que o usuário selecionou for alongamento, a caixa de texto do gasto vai receber a multiplicação do peso vezes aquele valor do numeric up down, então no de duração ponto value, lembra disso? E esse value é um decimal, então eu vou converter esse cara também para decimal, para ser todo mundo da mesma trupe. Então é uma multiplicação entre peso, duração e um valor que eu pré-determinei. Eu acho que o alongamento tem um índice ali de gasto energético de 2, tá? 2 aqui, ó. Por quê? Porque eu quis, tá? Então ele vai fazer uma multiplicação entre o peso da pessoa, pela quantidade de horas que ele se exercitou, pelo índice que eu defini. É lógico que agora eu tenho que converter, já que isto é decimal, eu vou converter esse cara aqui também para decimal, daquele jeito que a gente já está acostumado, que é o convert ponto to decimal eu quero. Ali, abre, fecha só aqui. Então agora eu tenho que o peso é decimal, isso daqui também é decimal, esse daqui é inteiro, mas a gente não se importa muito, só que agora eu preciso converter isso tudo para string. Lembra que a caixa de texto só aceita string. Eu vou fazer daquele jeito que é abrindo parênteses aqui, fechando parênteses ali e colocando ponto to string. Agora esse lado direito inteiro, depois das operações matemáticas, ele agora tem um valor string para jogar ali. Maravilha. Que mais que a gente precisa? Para o case, para esse case do alongamento, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho caso, é como se fosse um if, né? Caso o valor do item selecionado aqui do combo box for alongamento, faça essa operação e depois pausa. É o break, tá? O que mais que eu vou fazer agora? Eu vou fazer outro causo, tá bom? Eu vou fazer agora das outras atividades. Bom, eu dei uma pausa no vídeo, né, para não ficar muito longo, mas basicamente eu mantive aqui o alongamento com essa linha. Eu vou tentar diminuir um pouco o zoom, espero que não atrapalhe na observação aí de vocês. Mas agora eu tenho alongamento, é tudo igual, tá gente? Copia e cola mesmo, você só vai mudar o índice. E se você quiser alterar os índices, você não gostou do que eu fiz aqui, coloque os seus, tá? Alongamento eu coloquei como índice de atividade 2, então vai ser 2 vezes a quantidade de horas que eu já trabalhei aquela atividade física, vezes o meu peso. Bicicleta é muito mais exigente, eu coloquei o índice 7. Boliche eu coloquei como 3. Caminhada eu coloquei 3.5 m. O que raio é isso mesmo? Como eu tenho esse número, olha só, o numeric up down de duração, aqui eu converti para decimal só para forçar, só para fazer alguns testes, tá? Mas nem precisaria, não precisa converter o value do numeric up down porque ele já é decimal. Mas eu coloquei aqui só para forçar e fazer alguns testes. Só que como eu sei que o numeric up down é decimal, como eu tinha convertido o peso também para decimal, se eu deixasse somente 3.5, tipo 3,5, né? Ele pode dar um erro. Por quê? Porque aqui é decimal,
é uma precisão alta ali de número de ponto flutuante, número com caso depois da vírgula. Aqui também é decimal, e esse cara aqui, que é simplesmente 3.5, ele é do tipo double, e aí double com decimal pode dar uma imprecisão. Se eu colocar o M de Maria logo do lado desse número, ele já vai converter esse tal número para decimal. Simples e fácil, nem preciso usar o convert ponto alguma coisa. Então caminhada foi 3,5, corrida eu coloquei como 5, dança eu coloquei como 5.5, natação eu coloquei como 6, patins 7, ping-pong 4 e squash 12. Tem muito aluno que pergunta o que é squash. É quase um tênis, mas é um tênis indoor, vamos dizer assim, que eles batem numa parede. Depois você dá uma conferida para ver do que se trata. Gasta muita energia, bem correria fazer isso daí, essa atividade, tá? Então, eu já tenho todos os itens pré-marcados. Olha como é que está a nossa estrutura, né? Eu tenho aqui um switch para ele testar a propriedade selected item da minha variável, né, do meu combo box. Caso o que ele selecionou for alongamento, faça alguma coisa, break. Sempre tem que ter break, um break para cada case. Vários cases, vários breaks, tudo bem, tudo certo. E aí, a gente pode colocar, é opcional, o C# não exige isso da gente, mas a gente pode colocar como se fosse uma rota de fuga, como se fosse um else lá do meu if, sabe? Eu vou testar um monte de coisa, se for isso, faça isso, se for isso, faça isso. Agora, e se não for nenhum deles? A gente tem uma opção que se chama default, ou default, tá? Default. Se nenhum deles caiu aqui, né? Testei de tudo e nenhum deles entrou em nada, você pode colocar uma consequência final, por exemplo, um messagebox.show do tipo escolha uma opção válida ou algo do tipo. Não vai acontecer porque está tudo muito bem travado, mas daria para colocar aqui escolha alguma coisa, né? Eu vou colocar rapidinho só para a gente não perder muito tempo nessa linha de código. E assim como o case, que depende de um break, o default também depende ali do break. Então eu vou colocar aqui break, legal, ponto e vírgula, e acabou. Você vai reparar, ó, ele já saiu aquele tracejado vermelho, tá pronto. Vou tirar essas linhas a mais, vou dar uma olhada meio ampla aqui nesse código para ver se está tudo assim, sem muito espaço. Você até poderia colocar, eu já pus, né, um espaço entre o break e o case de cada um deles, poderia colocar outro espaço se você quisesse, só não abusa muito. Aqui estão os valores, se você quiser pausa o vídeo para ver os valores que eu usei, você pode usar outros. Agora a questão é que assim, a parte do cálculo já foi feita, tá bom? Era isso que eu precisava no botão calcular. Estou tirando aqui os espaços a mais. Agora eu vou programar o botão limpar e depois toda vez que eu seleciono alguma coisa no combo box eu tenho que limpar o gasto também. É assim que eu vou fazer nessa área aqui. Mas primeiro no limpar, o botão limpar. O que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão limpar, eu quero resetar o texto do meu combo box. Então como é que eu faço isso? Eu coloco cmbActive.resetText, tá bom? Uma outra opção possível, que nem a gente estudou ali no equals, é você colocar o cmb.active.selectedIndex e colocar igual, né, esse selected item igual a 0, que é aquela primeira opção, que é aquele espaço vazio. Eu pedi para resetar o texto e vai funcionar legal. Depois eu preciso limpar o campo do peso, txt peso.text. Aliás, não é ponto .text, né? A gente vai limpar, então é o ponto .clear. Aqui. Depois eu preciso voltar o valor do numeric updown para 1. Eu começo já com 1, né? Então é o nome do meu numeric updown, ponto value igual a 1, ponto e vírgula, igual a 1, ponto e vírgula. Depois eu preciso limpar o campo do gasto calórico, txt gasto.clear. Legal. E depois eu vou atribuir o foco lá no combo box. O foco no combo box, principalmente se esse combo box é daquele jeito drop-down style, né, o drop-down list, não faz muito sentido, mas mesmo assim eu vou colocar, isso faz parte da minha prática de sempre tentar colocar o foco para tentar auxiliar o meu usuário. Vamos ver se ajuda, né? Então a área do limpar é essa, simplesmente o botão limpar vai voltar o texto lá do combo box, você pode inclusive pedir para ele voltar para um índice, selected index,
Depois eu limpei a caixa de texto do peso, depois eu voltei o valor do Numeric Up Down para 1, limpei a caixa de gasto calórico e coloquei o foco no meu Combo Box. Aqui, esse Selected Index Changed é o evento padrão do meu Combo Box, tá bom? Eu cliquei 2 vezes, apareceu aqui. O que eu quero fazer? Toda vez que o usuário clicar e selecionar uma nova atividade física, eu vou limpar o gasto calórico, tá? Eu quero ter certeza que está sempre tudo limpo, toda vez que ele mudar, eu limpo o gasto, para não ficar valores antigos e assim por diante. Eu vou colocar Clear, maravilha. O nosso botão sair é aquele close, já bem conhecido nosso, legal. E depois no evento load, eu acho que eu não quero fazer nada. Vai ficar aqui de besta, né? Eu não quero esse código a mais aqui, então lembra que eu vou selecionar desde o private até o fecha-chave dele. Limpei. Venho aqui ele está com algum problema, que depois eu preciso dar uma olhada. O ponto e vírgula, né? Olha lá. Venho aqui, sempre dá esse erro, ok? Ir para o código, limpe a linha que está problemática, salva, pode fechar esse daqui. E agora o que a gente tem? O nosso formulário parece muito bom, o nosso código não tem linhas a mais, não tem código que não está sendo usado. Legal, aqui eu tenho a minha estrutura, né, o switch case, que é grande porque tem muitas opções nesse combo box, faz parte. E aí aqueles testes que validam o meu combo box. Recomendo fortemente que você teste várias possibilidades do seu formulário, do seu programa, do seu projeto. Veja, porque o usuário acaba testando por querer ou sem querer. E ele fica chamando, ele fica falando que está com problema, que não funciona, que não sei o que. A gente tem que evitar estresses, tá bom? Então, gente, esse foi um início, uma introdução de Combo Box e a explicação de como faz um outro tipo de estrutura de decisão. Não é o if-else, você pode usar, né? Olha só, eu estou usando if-else e também switch case. Toda vez que tem um switch, ele vai testar o valor de uma variável ou de uma propriedade de um controle. Toda vez que eu tenho um case, eu preciso colocar 2 pontos e coloco a consequência, né, desse caso, e depois eu preciso do break, ponto e vírgula. Break não é um método, por isso que você não usa abre e fecha parênteses aqui, tá? Depois você pode usar um default, que é como se fosse uma rota de fuga. Se nenhum deles foi selecionado, você coloca aqui alguma outra opção e é isso, tá bom? Mais uma vez, o vídeo está demorando aqui uns 42 minutos e é por aí, tá? Se tiver alguma dúvida, me manda aqui pelo YouTube ou lá na sala de aula virtual, né, ou presencial, quando a gente chegar lá. E basicamente é isso. Faça por sua conta, mude um pouco o contexto, coloque outros esportes, outras atividades, outros itens que você quiser, outros índices na verdade, né? Pode colocar um pouco mais, pode colocar um pouco menos, o importante é testar, tá bom? E lembrando que aqui eu tinha feito um teste, por isso que está aqui essa conversão do Numeric Up Down, mas lembre-se, a propriedade value do Numeric Up Down já é decimal, você não precisa converter ele para decimal, tá bom? Você poderia deixar assim numa boa, limpo desse jeito. O que você precisa converter é de fato o peso, que como ele está no text, ele é uma string, você precisa converter para decimal e depois todo o lado direito para string para ser atribuído numa caixa de textos, tá bom? Semana que vem teremos um outro vídeo, não perca, participe, faça o projeto porque é só praticando que você aprende programação, né? Um abraço, até a próxima.